Eu quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, na qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o Reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Para nós é uma honra ter a sua participação nessa live, uma live de doutrinas bíblicas básicas. Lembrando que é a nossa segunda edição da live. Semana passada tivemos a primeira edição, respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos do público. E nessa semana nós vamos abordar os temas seguintes. Vamos abordar Cristo, nós vamos abordar a salvação, igreja, Espírito Santo e as últimas coisas. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para compartilhar, para deixar o seu comentário, interagir em nossa página. Peço de coração, se você puder marcar os seus amigos, seus irmãos, o pessoal da sua igreja, compartilhe lá na sua página do Facebook para que outras pessoas possam estar aqui conosco. Nós vamos estar explanando temas relevantes, importantes e com certeza muita gente vai poder ser desafiada e edificada através da palavra de Deus exposta nessa noite. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa
o despertar para conhecer mais das Sagradas Escrituras. Como eu disse, essa live é a live de doutrinas bíblicas básicas. É fruto de um curso que nós dispomos à comunidade durante esse período da quarentena, visto que o povo está resguardado em casa, nós tivemos o desejo de motivar a Igreja de Jesus a ocupar esse tempo de forma produtiva. Então, dispomos de um curso totalmente gratuito em formato EAD, dando todo o suporte em tempo real. E como é algo natural, aqueles que estão estudando, surgem as dúvidas. E estivemos recebendo muitas dúvidas pela nossa plataforma, via e-mail, recebemos também algumas mensagens em nossas páginas do Facebook e do Instagram, e surgiu o desejo de criar essa live para poder responder a esses questionamentos de uma forma bem clara, de uma forma direta, para que os amados possam estar bem embasados na palavra de Deus. Esse nosso curso tem sido um sucesso, nos alegramos por isso, damos toda a glória a Deus. Chegamos a 720 inscritos, pessoas de todo o Brasil. Atingimos 24 estados e vimos que foi mão de Deus mesmo, divulgando para a gente esse curso, e muita gente pôde ser alcançada, muitas igrejas sendo desafiadas a estudarem individualmente e em pequenos grupos das doutrinas bíblicas básicas. Gostaria também de aproveitar esse momento para divulgar outros 2 cursos que estamos dispondo em uma promoção de 50%, sendo que o valor final fica apenas R$ 24,50. 2 cursos de capacitação ministerial, os quais são Parábolas de Jesus e Liderança Cristã. Convidamos você a participar conosco. Entre lá em nosso portal fbponline.edu.br, faça sua inscrição, convide o pessoal de sua igreja e com certeza vocês vão poder ser edificados. Quem sabe Deus nos oportuniza ter outras lives desses determinados cursos, né? Nós estamos aqui explanando sobre os nossos cursos de capacitação ministerial, mas gostaria também de esclarecer que nós temos cursos presenciais. Nossa faculdade, com mais de 50 anos de história, tem servido ao reino de Deus, às igrejas à nossa volta. Muita gente tem sido edificada através dos produtos dos cursos de nossa faculdade. Temos aqui na Faculdade Batista Pioneira o curso de teologia, o bacharelado em teologia em formato presencial. Temos também o projeto Wake Up, um curso para a galera jovem, para que durante 6 meses possam ter experiências intensas de serviço ao reino de Deus e possam ser desafiados a serem respostas de Deus a essa geração, a esse mundo que está sedento de Jesus. Se você tem interesse em conhecer mais dos nossos cursos, pode deixar aqui nos comentários dessa live o seu contato, pode mandar uma mensagem para a gente, vamos lhe responder e esclarecer tudo o que você deseja saber sobre esses cursos. Nossa instituição tem uma longa carreira levando a sério a vocação dos chamados para o ministério pastoral, missionário ou aqueles que desejam conhecer mais da palavra de Deus. Nossa faculdade tem prezado pelo ensino bíblico, levando sempre a Bíblia como palavra de Deus, como base de todo o seu ensino. A nossa faculdade hoje está em primeiro lugar na colocação do MEC entre os batistas. Estamos também na 51ª colocação, num número de mais de 2.000 faculdades do Brasil. E, pela graça de Deus, nesses últimos anos, alcançamos a nota 4 de 5, que leva a faculdade a se enquadrar num padrão de muito bom diante do MEC. Glória a Deus por tudo isso. Eu coloco não como um motivo de soberba, mas simplesmente para lembrar que temos prezado pela qualidade, e se você tiver a oportunidade de estar conosco, com certeza vai ser abençoado com um ensino excelente. Aqui levamos a sua vocação a sério para que você possa servir a Deus, glorificando o seu nome, dando o seu melhor. Como eu disse antes, nós estamos aqui nessa live de doutrinas. Essa live ela é produto de um curso e esse curso foi produzido por alguém. E temos aqui o privilégio de ter conosco o doutor, o pastor Clayton Kunz, que foi a pessoa que idealizou
todo esse curso de doutrinas e ele está aqui numa difícil tarefa de responder algumas questões difíceis, né, que o povo mandou. Mas ele não fugiu, ele está aqui com a sua Bíblia para responder biblicamente cada uma dessas questões. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por dispor desse tempo para a Igreja de Jesus, que está ali do outro lado da tela. E eu gostaria de pedir ao pastor que relatasse um pouquinho sobre esse curso, de onde que surgiu esse curso, é fruto do quê? O senhor pode relatar um pouquinho para a gente? Posso sim, pastor Natan. Depois que sobrevivemos da semana passada, das primeiras perguntas, vamos ver se a gente consegue sobreviver hoje a mais algumas aí também. É uma alegria muito grande a gente poder compartilhar um pouco sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus e sobre as principais doutrinas. Eu tenho certeza que todos nós, que mesmo aqueles que já estudam a Bíblia há mais tempo e também os que estão começando, nós sempre temos perguntas e dúvidas que ainda nos restam daquilo que a gente lê do texto bíblico, compreende. E, na verdade, quanto mais dúvidas vão surgindo, mais a gente vai aprendendo. E o objetivo um pouco do curso também é isso, é poder despertar um pouco a pessoa a buscar respostas às diferentes áreas dentro da teologia, dentro das doutrinas. Esse curso, de fato, ele surgiu já desde 2013, 2014, nós começamos a planejar uma série de cursos. Inicialmente eram cursos feitos num formato de material impresso, que era enviado, um manual com perguntas, e depois, agora há pouco tempo, isso foi transformado num curso totalmente online, pensando nas novas tecnologias que a gente tem. E eu me alegro muito que mais de 700 pessoas estão inscritas, aproveitaram essa oportunidade, e eu espero que todos estejam aprendendo muito, estejam... a própria quantidade de perguntas que surgiram para nós mostra que o pessoal está refletindo e pensando sobre esses temas, e eu creio que vai ser muito abençoador, tanto para cada uma das pessoas, quanto das igrejas onde essas pessoas estão. Porque na medida em que vamos estudando essas doutrinas, nós podemos também abençoar outras pessoas com isso. Então, use aquilo que você está aprendendo para ensinar e para abençoar outras pessoas também. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Com certeza esses temas têm nos desafiado e a palavra nos chama para estarmos convictos da fé que nós professamos. Nós vamos estar abordando 5 dos temas da segunda parte de doutrinas, dentre os 10 grandes temas, e nós tivemos de reduzir as perguntas. Com certeza as perguntas eram vastas e muitas, mas o nosso tempo é um pouco limitado. Hoje nós vamos responder 10 perguntas, ou melhor, o pastor Clayton vai estar respondendo. Dentre esses temas, nós vamos estar abordando então aqui alguns questionamentos, e o primeiro tema, pastor, que nós temos, ele está como Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, a parte da teologia que vai abordar um pouco sobre o Deus Filho. E nós temos aqui uma pergunta, logo de começo aqui, quanto à natureza de Jesus Cristo. A pergunta é a seguinte: considerando as duas naturezas de Jesus Cristo, poderíamos atribuir a qual a nossa salvação, uma vez que somente por sua morte, evento humano, houve garantia de vitória sobre o pecado? Uma pergunta bem interessante, que trata você já falou, da natureza de Cristo, e nós precisamos entender um pouquinho o que está por trás, né? Quando a gente fala, para depois chegar na resposta específica da pergunta, qual dos dois aspectos, ou qual dos aspectos da natureza de Cristo, se é humana ou divina, que garante a nossa salvação, né? Cristo, ele foi 100% humano e 100% divino. Matematicamente isso fica bem complicado, né? Não existe uma coisa que seja 100% isso mais 100% aquilo e continua dando 100%, né? Inclusive, às vezes as pessoas pensam que Jesus era metade humano e metade divino, e isso não confere quando nós olhamos as Escrituras. Ele era perfeitamente divino, por isso a gente diz 100% divino, assim como ele era também perfeitamente humano, 100% humano. A gente poderia colocar algumas coisas, por exemplo, da natureza divina, né, de Cristo. Todos os aspectos miraculosos, todos os milagres que ele podia fazer, os grandes feitos, a própria consciência que ele tinha de ser Deus, quando ele diz eu e o Pai somos um, em vários momentos ele manifesta isso
algumas coisas que somente Deus pode fazer e Ele podia fazer, perdoar pecados, salvar pessoas, somente Deus pode fazer essas coisas e Ele as fazia, então isso mostra que Ele é Deus também. Ou o próprio testemunho que os discípulos dão a respeito da divindade dele. Então, por um lado, ele é 100% divino. Mas, por outro lado, quando nós olhamos os relatos dos evangelhos, nós vamos ver que ele era 100% humano também. Ele teve uma vida natural, como qualquer outro ser humano, ele nasceu de uma forma natural, embora a concepção dele tenha sido sobrenatural, então já no nascimento dele mostra os dois lados também. O crescimento, crescia em estatura, sabedoria e graça, ele sentia fome, sede, cansaço, todas essas questões ele foi tentado. Em alguns momentos nós vemos que o próprio conhecimento dele parece ser limitado em alguns momentos, então isso mostra que ele era ao mesmo tempo 100% humano e 100% divino. Né? Na matemática não vai dar certo a gente entender isso. Então, isso é um dos mistérios da teologia, né, que a gente precisa entender um pouco sobre isso, mas não podemos abrir mão de nenhuma delas. Se a gente disser assim, ele era metade humano e metade divino, não vai dar certo. Inclusive, durante a história da teologia, existem várias heresias que foram surgindo, umas negando a humanidade, outras negando a divindade, outros negando que houvesse essa união. Então, isso tudo precisa ficar claro para a gente entender isso. A pergunta agora é, qual dos aspectos dessas naturezas de Cristo, e só reforçar uma coisa, ele tinha uma só pessoa em duas naturezas. Nós não podemos dizer que havia em Cristo duas pessoas, como se lá dentro houvesse uma briga constante, assim, vai você ou vai eu agora, né? Vai ao lado divino ou vai ao lado... Não, era uma pessoa só, um centro volitivo onde tomava suas decisões, mas com duas naturezas. Então isso precisa ficar claro. A pergunta agora é, qual dos dois aspectos é que garante a nossa salvação com a morte na cruz? É óbvio que, por um lado, nós vamos ver que quem foi pregado numa cruz, e aí você logo vai pensar em termos físicos, em termos corporais, a ideia seria não. Então é o aspecto humano de Cristo que morreu na cruz, afinal de contas, o próprio Deus, como Deus, ele não pode morrer, né? Matar Deus não é possível, né? Mas eu diria o seguinte, se não fossem necessárias as duas naturezas, os dois aspectos, por que ele teria vindo a esse mundo e se encarnado? Então, na minha percepção, eram necessárias as duas naturezas, tanto que elas são unidas em Cristo, para que possa acontecer, então, a redenção. No aspecto humano, né, é o Cristo que é crucificado na cruz e que ali vai pagar o preço dos nossos pecados. Mas nós temos que lembrar que esse mesmo sacrifício, e o livro de Hebreus é fantástico para isso, ele vai mostrar que isso numa esfera celestial, a oferta do sacrifício ela não foi feita apenas humanamente ou apenas fisicamente numa cruz, né? Esse sacrifício eterno, né, de um cordeiro sem defeito, tudo isso que o livro de Hebreus nos diz, mostram que as duas naturezas foram necessárias, né? Eu acho que quando nós isolamos e queremos tirar assim, não, foi só o lado humano, ou não, foi só o lado divino, né? A nossa teologia vai ficar capenga. Então nós precisamos considerar sim as duas naturezas, e se não precisasse, eu tenho certeza que ele não iria se encarnar, passar por tudo isso, se não fossem necessárias as duas naturezas. Muito obrigado, pastor. Realmente desafiadoras essas perguntas aqui. Nós podemos ver que a matemática de Deus é um pouco diferente. Semana passada vimos que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 para Deus, né? Na questão da Trindade, hoje vemos que 100 mais 100 é igual a 100%. Né? Exatamente. E ainda dentro dessa questão, trazendo junto aqui a questão da salvação, agora e abordando um segundo tema, que é a salvação, a soteriologia, nós entramos numa segunda questão aqui, pastor. No Novo Testamento, nós sabemos que a salvação é somente para aquelas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas e no Antigo Testamento, onde Jesus não estava presente ali, como será que se efetivava a salvação do indivíduo? E aí?
Antigo Testamento é todo uma parte à parte, né? Nós não podemos exigir no Antigo Testamento o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo conceito que nós temos a partir dos Evangelhos, a partir do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento a revelação, na verdade na Bíblia toda, a revelação ela é progressiva. Ela vai acontecendo, os conceitos vão se construindo e aí nós precisamos inclusive entender o que é salvação no conceito do Antigo Testamento. O que as pessoas entendiam como salvação? Salvação do quê? Salvação para quê? Então esse tema ele tem todo um roteiro no Antigo Testamento. As pessoas vão pensar, bom, eu preciso ser salvo do meu inimigo da guerra, eu preciso ser salvo de uma doença, eu preciso ser salvo da destruição, eu preciso ser salvo da morte, né? Então, esse conceito de, como é que eu vou dizer, de livramento, né? Inclusive, às vezes há o conceito de salvação no sentido pessoal, às vezes do povo de Israel, às vezes da humanidade como um todo. Então, o que exatamente é salvação no Antigo Testamento? Então, o tema é bem maior do que alguns minutos aqui de resposta permitem, né? Lá uma altura, e a gente quando olha os livros do Antigo Testamento, nós vamos ver que entre os profetas, que já é a parte posterior, né, a parte final do Antigo Testamento, é que se vai começar uma discussão do tipo, profeta Ezequiel, que vai dizer, toda alma que pecar, essa morrerá. Né? Quer dizer, a morte, ela é, nesse sentido, consequência de uma pessoa que estava em pecado. Opa, então a coisa modifica um pouco. Aí depois, lá na frente, o Daniel vai falar sobre ressurreição, por exemplo. Tem um texto em Daniel 12:2 que diz assim, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Você olha, isso são pouquíssimos textos no Antigo Testamento que abordam dessa forma, né? Nós não temos uma doutrina soteriológica clara no Antigo Testamento. Ela está em desenvolvimento. Então, a primeira palavra é no sentido assim, não dá para exigir no Antigo Testamento, né, uma clareza que, vamos ser sinceros, e vai ter mais umas perguntas encrencadas aí, nem no Novo Testamento a gente consegue entender tudo. Então, quanto mais lá no Antigo Testamento, onde a revelação ainda estava acontecendo de forma progressiva. Como a pergunta inclui a questão, bom, nós hoje, em relação a Cristo, o que Cristo fez por nós, a nossa salvação é baseada nisso, né? Talvez uma das coisas que nos ajude, e com isso eu já termino, é a ideia de que enquanto nós olhamos para trás, para aquilo que Cristo fez por nós, o povo do Antigo Testamento olhava para frente, para o Messias esperado que viria e que seria a salvação do povo. Se eles entendiam salvação da mesma forma como nós entendemos hoje, né? Inclusive uma salvação pessoal, individual, né? Ali era muito mais essa ideia de um grupo, do povo, da aldeia, da comunidade, né? Mas o que eles olhavam como salvação era sempre olhando para frente, para o Messias que viria. Nós hoje temos a oportunidade e o privilégio de poder olhar para trás e olhar para Cristo que já veio e já pagou o preço por nós na cruz. Creio que é por aí. Muito obrigado, pastor. Ainda dentro desse tema da soteriologia, nós temos uma terceira questão aqui, que é a seguinte. Em relação à salvação, as pessoas que vão ser salvas é porque foram predestinadas, e por serem predestinadas, de toda forma elas serão salvas? Onde entra o livre-arbítrio nessa predestinação, pastor? E aí? Uma perguntinha bem simples também, né? Para responder em 2 linhas, dá para responder tudo isso, né? Mas em 2000 anos que o cristianismo está se debatendo sobre isso, né? E vamos ver o que a gente consegue pensar sobre isso. Predestinação e livre-arbítrio, né? E a pergunta final é ali, onde é que fica o livre-arbítrio dentro da predestinação? Bom,
e já vou falar um pouco sobre as duas grandes correntes que existem que tratam sobre isso, né? Quando se fala sobre predestinação, pelo menos no sentido mais estrito da palavra, o mais radical da palavra, não existe espaço para livre-arbítrio. Porque se Deus incondicionalmente determinou todas as coisas, não há nenhuma vontade para além da vontade de Deus. Então não tem espaço para isso, né? E aí que eu queria colocar um pouquinho desses dois, vamos dizer assim, os dois grandes sistemas que existem, né? Tudo está predestinado ou o ser humano tem efetivamente alguma responsabilidade e oportunidade de participar desse processo. Esses são, acho que, os dois grandes caminhos que nós precisamos dar uma olhada e que estão por trás dessa pergunta que foi feita, né? Então, nós temos um dos sistemas, que é o sistema da predestinação, que defende a predestinação, e isso começa antes, mas Calvino é quem sistematiza isso lá no século XVI, e ele vai dizer que não tem nenhuma participação humana nesse processo. Inclusive, é conhecida a frase que diz que a única coisa com a qual nós participamos na salvação é o pecado, do qual nós precisamos ser perdoados. Ou seja, em outra análise, nós não ajudamos em nada, não participamos em nada, não temos mérito nenhum, né, no processo da salvação, porque tudo foi predestinado, predeterminado por Deus. Então, essa é uma corrente, que é a corrente, vamos dizer assim, calvinista, né? Existe um outro lado do processo, e aí normalmente é associado com Armínio, né, que foi alguém que questionou algumas coisas. Ele vem depois de Calvino, ele questiona algumas coisas do que Calvino havia sistematizado, e ele vai colocar que sim, o Espírito Santo vai iluminar a pessoa, vai se falar de graça preveniente, vai se falar de algumas coisas que dá condições agora do ser humano se posicionar diante da oferta da graça. Então, a salvação é pela graça, é pelo que Deus fez, quem pagou o preço é Cristo, mas o ser humano precisa espontaneamente, ou precisa voluntariamente dar uma resposta a essa oferta da graça que é dada, né? E aí sim que entraria o livre-arbítrio que a pergunta faz ali. Então, quando você fala de predestinação, não vai ter espaço para livre-arbítrio. Quando você fala de uma outra forma, sim, aí o ser humano poderia pensar aí na questão de... Pensar não, ele vai participar através da manifestação da sua vontade. Eu aceito ou não aceito, né? Na semana passada, quando nós falamos sobre a constituição do ser humano, a imagem do ser humano, de Deus no ser humano, nós falamos um pouquinho sobre essa questão de livre-arbítrio, e a pergunta ali era se depois da queda esse livre-arbítrio se perde ou não. E eu lembro que ali nós comentamos que tanto a imagem de Deus no ser humano, embora ela se corrompa de alguma forma, ela se ofusque, mas ela não é perdida, tanto que o argumento que não se deve tirar a vida de alguém é porque esse alguém é feito à imagem de Deus. E nós vimos também que logo depois da queda, no caso ali de Caim e Abel, a pergunta para o Abel é justamente se você tivesse feito a coisa certa, escolhido a coisa certa, você não seria aceito, né? Então, na minha opinião, não se perde essa faculdade da pessoa poder, vamos dizer assim, fazer uma escolha, né? Então, nesse sentido, esses dois grandes sistemas, né, o calvinismo e o arminianismo, trazem essas duas, vamos dizer assim, esses dois caminhos, são duas formas de você olhar. Eu, pessoalmente, tenho um pouco de dificuldade de olhar soteriologia, olhar salvação apenas por esses dois caminhos. Eu acho que a Bíblia traz uma tensão saudável entre essas duas correntes, que são lá do século XVI, XVII, e às vezes as pessoas querem pautar tudo a partir disso, né? Aí vem alguém que nem sequer sabe o plano da salvação direito, ele quer que você se posicione. Você é calvinista ou você é arminiano? Né? Eu sou crente em Jesus Cristo e eu não preciso necessariamente adotar uma ou outra dessas posições. Pessoalmente, eu tenho perguntas que as duas correntes não me respondem, né? Então, acho que essa discussão ela é bem mais ampla, né? E é bem interessante quando se olha
tanto nos evangelhos quanto em Paulo, a impressão que me dá é que a Bíblia trata, tem horas que parece assim, não, está tudo determinado, Deus escolheu, predestinou antes da fundação do mundo, não tem espaço para nada. E aí você olha uma série de outros textos onde joga a responsabilidade do ser humano e diz, você precisa responder, você precisa fazer uma escolha, você precisa corresponder, né? O que me parece que a gente tem que deixar claro é que em nenhuma das duas situações há mérito para o ser humano. Inclusive, quando eu digo, não, o ser humano, se eu chegar no final na conclusão, não, o ser humano, ele tem que dar uma resposta, e ele tem livre-arbítrio, e ele vai responder, isso não é mérito para o ser humano. O mérito todo é da graça de Deus. Isso não dá para deixar fora em nenhuma das situações. Muito obrigado, pastor. E realmente, o pastor tem alguns questionamentos para as duas posições. Eu me lembro quando eu cursava teologia. Se você quer saber esses questionamentos, venha fazer teologia aqui na faculdade, vai descobrir essas questões. Ainda dentro da questão da soteriologia, dessa unidade, temos uma pergunta em relação a nós batistas, né? O pastor mencionou a respeito do posicionamento de Calvino, o que nós temos hoje por calvinismo. E a pergunta que eu tenho como a quarta pergunta aqui, pastor, é a seguinte: os batistas têm o calvinismo como soteriologia? Ou seja, historicamente, o calvinismo é algo comum entre os batistas? Eu diria que não necessariamente. Em muitos casos, sim, mas não necessariamente. Nós precisamos voltar um pouquinho na história, e não temos tempo aqui para fazer uma revista histórica completa disso, mas os batistas vão surgir no século XVII, 1600 e alguma coisa, né? Calvino, tanto Calvino quanto Armínio, eles são anteriores a isso. Armínio quase simultâneo, mas também anterior ainda. E no início dos batistas, nós vamos ter na história a questão dos batistas particulares, né, que se identificavam mais com as doutrinas da predestinação, os batistas gerais, que eram mais abertos e criam uma expiação ilimitada. Então, nós temos um pouquinho disso desde a origem da história. E aí nós temos que entender que, como batistas, a gente é um povo meio, como é que eu vou dizer assim, meio estranho, né, meio diferente, porque nós temos vamos dizer assim, um conceito que é muito caro para todos nós, que é a questão da autonomia, né, da igreja local, e isso faz com que muitas vezes o pastor da igreja local, o líder da igreja local, a própria igreja em si, tome algum posicionamento mais para um lado ou mais para o outro lado, né? Então você vai ter dentro das nossas igrejas batistas, desde igrejas radicalmente calvinistas, né? Vai ter até a Igreja Batista Reformada, né? Mesmo que a gente surge depois da Reforma, mas é a Igreja Batista Reformada, e vai ter gente para o outro oposto também, né? Então nós vamos ter vamos dizer assim, essa gama de possibilidades dentro, porque dentro dos batistas nós temos vamos dizer assim, por mais que nós temos doutrinas centrais, há uma declaração doutrinária, essa declaração doutrinária, ela foi feita suficientemente aberta para que caibam as duas possibilidades ali. Então, eu não penso que a gente tenha como denominação uma definição. Pelo menos aquilo que eu verifico nas andanças que a gente faz por aí nas igrejas, a gente vê as duas possibilidades, e se vê muita gente que não quer nem sequer fazer uma identificação, não, nós somos isso, não, nós somos aquilo. Precisa, né? Eu volto à questão anterior, né? Será que a gente precisa pautar nossa teologia, nossa soteriologia em cima de categorias do século XVI? Eu acho que nós temos tanta coisa interessante, tanta coisa... eu comentei antes dessa tensão saudável entre esses dois aspectos lá no texto bíblico, e eu acho que não preciso pautar tudo a partir lá dessas categorias do século XVI. E uma coisa que é bem interessante ainda, que talvez vai entrar à frente ainda, é a questão de que nós, como batistas, às vezes... como é que eu vou dizer assim, nós vamos de uma posição para outra e nem percebemos.
quando, só para aproveitar, né, o nosso jeito batista de ser, né, nós normalmente caminhamos nos primeiros pontos dentro de uma doutrina mais arminiana, aberta, a gente faz apelo, você precisa responder, levante a sua mão e tudo isso, e aí quando a gente chega lá no final, a gente pula para o outro lado, né, pula para o lado calvinista e diz, não, né, agora que você está salvo, agora está tudo determinado e não tem mais como mudar disso, né? Então, a gente tem um pouquinho de tudo ali, né? Então, temos desde pessoas radicais de um lado, radicais de outro lado, e muitas vezes inconscientemente estão andando entre as duas posições sem nem perceber, né? Eu prefiro olhar soteriologia sem estar preso a essas duas categorias, né? Nem sempre dá, mas eu preferiria isso. Realmente é desafiador e vale lembrar que esse tema, desde o século XVI, é debatido, não vai ser na internet que vão resolver. Tem muita gente querendo resolver esse grande enigma no Facebook, não vai. Exatamente. E até recordar de uma situação, eu creio que foi há 2 ou 3 anos atrás, alguns dos grandes teólogos brasileiros fizeram um manifesto pedindo para que as pessoas se acalmassem um pouco nesse tema, porque muita gente acabava rompendo amizades, brigando com todo mundo, porque a sua posição era correta, ninguém mais pode pensar diferente disso. E alguns dos grandes teólogos brasileiros dizendo assim, gente, não é para isso, não, a discussão não pode chegar a esse ponto, né? E às vezes nós perdemos inclusive o foco, né? Dentro da salvação, que não é brigar por posição A ou B, mas sim levar o evangelho para que mais pessoas possam conhecer a salvação. Acho que esse é o foco. Amém. Às vezes nessa briga entre ser calvinista e arminiano, acaba sendo arrogante. Exatamente. No meio de tudo isso. E tem gente que pensa que por estar defendendo uma das posições, ele é salvo. E não tem nada a ver com isso. Olha só. Muito obrigado. E, com certeza está nos enriquecendo bastante esse momento, não apenas para responder questões quanto a doutrinas bíblicas, mas estamos podendo trazer para a aplicação, e isso é maravilhoso. Ainda dentro de soteriologia, temos um questionamento aqui, pastor, um questionamento que volta e meia o pastor lá da igreja local recebe, né, quando está discipulando alguém, às vezes recebe no fim de uma pregação uma questão como essa daqui, e a pergunta é a seguinte: podemos perder nossa salvação por causa do pecado? Ou só a perdemos se a rejeitamos de livre e espontânea vontade? E aí, pastor? Quantas horas para responder a pergunta? Podemos ir até meia-noite nessa. Assim como as perguntas anteriores, acho que essa é totalmente relevante, mas também são séculos de discussão sobre isso e também não é tão simples assim responder. Eu acho que a pergunta, e ela é muito comum das pessoas expressarem e colocarem isso, posso perder a salvação? A minha resposta bem objetiva e direta: é possível perder a salvação? Não. Não é possível perder a salvação, né? E já vou desenvolver isso um pouquinho mais, né? Inclusive aí vem aquele versículo bíblico, né? Uma vez salvo, sempre salvo, né? Eu estou tentando procurar na minha Bíblia até hoje, né, onde é que está o versículo dessa forma, porque tem gente que, a partir de uma conclusão que tiram, né, tem pessoas que acham que é uma passagem bíblica, né? Os jovens diriam só que não, né? Hashtag só que não. Mas o que está por trás de tudo isso? A gente precisa entender um pouco que salvação é um processo e não apenas uma questão pontual. Às vezes nós resumimos e achamos tudo que eu posso resumir a salvação naquele momento, no culto de domingo à noite, quando foi feito o apelo, a pessoa levantou a mão, então ali era salvo, está tudo resolvido. E nós abordamos a salvação como se fosse algo totalmente simplório, né? Eu gosto de uma estrutura que entre os vários autores de teologia sistemáticas, Millard Erickson, ele coloca uma estrutura que eu acho bem interessante. Ele coloca assim: a salvação, ela já tem antecedentes. Antes dela começar propriamente dita, existem antecedentes, e alguns vão colocar que a predestinação, eu colocaria de uma forma mais ampla a chamada, né, para não entrar naquela encrenca que a gente estava trabalhando antes. Então nós temos a chamada antes, nós temos a parte inicial que vai incluir a conversão, a regeneração,
a justificação, a união com Cristo e a adoção. Ou seja, a nossa conversão, quando mudamos de direção, a regeneração, que é aquilo que Deus opera dentro de nós e ninguém pode fazer senão só Deus, a justificação, quando Ele olha para nós agora a partir do sangue de Cristo e nos declara como justos, embora tenhamos e sejamos pecadores, Ele nos declara como justos, a adoção, quando nós somos agora adotados como filhos, e a união com Cristo, quando nós somos agora um com Ele, né? Participamos dos sofrimentos, da morte, do sepultamento, da ressurreição e de tudo isso, participamos com Cristo. Então, temos os antecedentes, esse início que é um pacote com vários aspectos, nós temos a continuidade que entra a santificação, que é esse processo agora de dia a dia nós irmos trabalhando. Hebreus vai dizer que busquem a salvação sem a qual não verão o Senhor, né? Temos a perseverança, que também está nessa continuidade, e a salvação só vai estar completa na consumação, quando nós seremos glorificados junto com Deus, ou por Deus. Salvação não pode ser olhado de uma forma simplória, como se fosse uma questão pontual só. Eu preciso olhar esse conjunto todo. E aí nós vamos ver, por exemplo, em Paulo, nós temos expressões que ele diz assim: porque nós fomos salvos. Outra hora ele diz assim: porque estamos sendo salvos. E outra hora ele vai dizer: nós seremos salvos. Ele diz assim: Paulo estava confuso? Ou não. Talvez ele estava entendendo justamente que a salvação é um processo muito mais amplo do que aquilo que a gente pensa. Voltando especificamente à pergunta: é possível perder a salvação? Não, não dá para perder a salvação. Por quê? Porque salvação não é uma questão que está em nossa posse ou em nosso poder. Mais ou menos assim: cadê a minha chave? Eu acho que eu perdi a minha chave, não está mais aqui comigo. Se a salvação estivesse em minha posse, talvez até pudesse ser perdida. Mas a nossa salvação, ela não está em nós, não é guardada, não é protegida por nós. Ela é protegida por Deus. Então, nesse sentido, eu posso perder a salvação? Não. Ela só vai se completar lá no final do processo, quando todo esse conjunto acontecer. Então, é possível perder a salvação? Dessa forma bem clara, não. Né? Mas aí vem o outro lado da questão. Eu posso abandonar a salvação. Né? Alguém pode... eu ainda não completei esse processo, e durante esse processo é possível é possível apostatar, abandonar. E aí a gente vai ter alguns textos onde Paulo vai falar, né, de alguns camaradas lá em Timóteo, né, alguns textos onde diz: fulano abandonou, fulano não, né? Então, alguns vão dizer: não, isso eram pessoas que nem eram salvas, estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Quando a gente olha aqueles textos, parece que a coisa é um pouco mais séria do que a gente imagina, né? Então, o que eu gostaria de só colocar aqui é que não podemos olhar a salvação como um processo simplório, no sentido assim: levantei a minha mão, estou salvo, né? E agora eu esqueci de ir no culto domingo, então eu perdi a salvação. Não tem nada a ver com isso, né? Nós não podemos nem ir para um extremo, né? E tem gente que coloca assim, né? A pessoa não foi no culto, não deu dízimo, não participou de uma ceia mensal, ele perdeu a salvação. Não tem nada a ver com isso, né? Não é por aí. Mas também não podemos ir para o outro extremo, onde dizer assim: né, fica tranquilo, né? Você levantou a mão na igreja, está tudo resolvido. Lembre que o processo da salvação é uma coisa bem ampla e bem complexa, e só vai se completar no momento da glorificação. Amém. Muito obrigado, pastor. Realmente, esse tema é um tema bem desafiador, né, com as suas perguntas. Meus queridos, gostaria de aproveitar esse momento e relembrar que nós temos à disposição como faculdade outros 2 cursos com uma promoção no seu valor, uma promoção de 50% nos cursos de Parábolas de Jesus e o curso de Liderança Cristã. São cursos totalmente online que você pode fazer aí na sua casa durante esse período de quarentena, e com certeza vai ser desafiador para a sua vida. Os cursos não se resumem a apenas esses 3, nós temos outras opções, mas dentro dessa campanha com valor mais acessível, de uma forma mais acessível, são esses 3. Doutrinas bíblicas totalmente gratuito. Se você ainda não começou, comece, motive as pessoas à sua volta a cursarem também esse curso de capacitação, e temos Parábolas
e liderança. Também aproveito esse momento para divulgar o nosso aplicativo para a criançada. Nós temos um aplicativo voltado para a galera júnior dos 8 aos 12 anos, que está disponível tanto para Android como para iOS, que é a Sala dos Tesouros. Você pode procurar para o seu filho, para a sua filha, com certeza vai ser edificante, com tarefas diárias, joguinhos, e ali com certeza o seu filho, a sua filha vai poder aprender grandemente a palavra de Deus de uma forma vasta e com certeza vai ser bênção para toda a família. Também aproveito aqui para relembrar, semana passada nós mencionamos um desafio que nós estamos trabalhando durante esse ano para que o mais breve possível possamos comunicar oficialmente. Nós estamos trabalhando em função do nosso bacharelado em teologia em formato EAD. Se Deus assim nos permitir, no ano que vem vamos poder ter isso à disposição da igreja. Ore por essa instituição, ore por toda a equipe que está trabalhando em função do processo burocrático. Eu creio que vai ser uma forma de servir ainda mais amplamente a Igreja de Jesus. Aqueles que têm as suas dificuldades de se deslocarem de sua cidade para estar aqui durante 4 anos, com certeza vão poder ser edificados através dessa possibilidade. Então, ore pela Faculdade Batista Pioneira. Aproveito agora para passar também o vídeo de divulgação do nosso curso de parábolas. Quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, na qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o Reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial. Voltando então ao nosso quadro de perguntas, agora vamos para uma unidade seguinte. Vamos estar vendo um pouquinho sobre o Espírito Santo, ou como chamamos dentro da teologia, a pneumatologia. Vamos lá então, pastor Clayton, para mais alguns desafios ao Senhor e para a nossa diversão ter essas respostas, né? A pergunta dentro da unidade do Espírito Santo, a primeira pergunta, é a seguinte: o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Nós vemos a palavra nos mostrando isso, mas parece que não nos dá uma explicação pontuadinha o que seria isso. Então, gostaria de ouvir do senhor. Muito bem. Depois da soteriologia, né, vai para a pneumatologia, ou seja, quando nós somos salvos por Cristo, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. E aí, quando você entra em pneumatologia, como você falou, uma das perguntas que fica é o que a Bíblia quer dizer quando ela fala de blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? Como é que entender essa questão do pecado contra o Espírito Santo? Isso vem de um texto que está nos Evangelhos, tem nos Evangelhos sinóticos também, mas eu vou ler em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32, onde diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há de vir. Então parece que a coisa é complicada mesmo, né? Quando você olha vamos dizer assim, o resultado, que quem fizer isso não vai ser perdoado de jeito nenhum. E é até interessante porque ele compara, né, se você falar alguma coisa
contra o Filho, né, até não é problema, mas se falar contra o Espírito Santo, aí a coisa complica, né? Esse tema, ele é bem difícil, essa pergunta, eu acho que ela é difícil. A palavra blasfemar em si, ela significa maldizer, insultar, falar mal, praguejar contra alguma coisa. E quando você coloca isso em relação ao Espírito Santo, a pergunta é o que é isso, né? Parece que não é simplesmente, vou falar mal do Espírito Santo, ou falar alguma coisa, um palavrão contra o Espírito Santo. A impressão que dá é que não é apenas isso. E quando a gente olha o contexto dessa passagem, o que estava acontecendo, os estudiosos normalmente vão tirar a seguinte conclusão, porque no contexto, Jesus havia feito alguns milagres, inclusive exorcismo, e aí vem os fariseus e a turma que estava sempre pronta ali para criticar a Jesus, e eles vão dizer o seguinte, no versículo 24, um pouquinho antes desse texto que eu li, no verso 24 diz assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. O que eles estavam fazendo e por que Jesus aí entra de uma forma assim, parece que né, de trava de chuteira contra essa turma aqui, né? E aí os estudiosos normalmente vão tirar essa conclusão. O que eles estão fazendo? Eles estão atribuindo a Satanás uma obra que claramente eles viram que tinha sido Cristo que havia realizado. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Não é dar um palavrão ou dizer, né, falar mal do Espírito Santo ou ao Espírito Santo, mas sim atribuir as coisas que claramente são de Deus, são divinas, atribuir isso a Satanás. Porque é isso que acontece nesse contexto onde Jesus vem com essa declaração. Isso não acontece em outros lugares, não tem outras passagens que tratam disso, então é um pouco difícil a gente relacionar com outros temas, mas olhando essa passagem parece que é por aqui. E aí valeria a pena até uma reflexão e aplicação pessoal nossa. Será que às vezes... porque a gente olha algumas coisas e de vez em quando, isso não pode ser de Deus, aí a gente começa a classificar o que é e o que não é. É óbvio que nós precisamos ter discernimento, né? Discernimento de espírito, discernimento de Deus, sabedoria para tudo isso, mas tome muito cuidado ao julgar alguma coisa para não chegar perto disso aqui, né? Para não acontecer isso que está aqui. Temos que cuidar um pouco com as palavras que proferimos com a nossa boca, mas também com aquilo que nós digitamos na internet, né? Exato, muito pertinente para esses dias agora. Muito pertinente, né? A boca fala do que o coração está cheio, mas os dedos teclam também do que o coração está cheio. Então temos que tomar um certo cuidado. A seguinte pergunta dentro da pneumatologia, pastor, é a pergunta que diz respeito a batismo com o Espírito Santo, diz respeito a línguas, e é a seguinte: afirmar que a pessoa é batizada com o Espírito Santo somente quando fala em línguas seria uma heresia? Eu diria o seguinte, dizer que o falar em línguas é vamos dizer assim, é a prova contundente de que alguém é batizado no Espírito Santo, não confere com aquilo que as Escrituras estão dizendo. Em lugar nenhum na Bíblia, ela destaca um dos dons, né? Por mais importante que seja esse ou aquele, mas em nenhum lugar ela destaca que, bom, quando tem esse, então a pessoa é batizada. Se não tem esse, então a pessoa não é batizada. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Nós vamos ter no livro de Atos, né, temos no capítulo 2 o relato do derramamento do Espírito Santo, o batismo ali dos primeiros discípulos, 120 que estavam reunidos ali. Nós vamos ter no capítulo 8 um relato ali com os samaritanos, no capítulo 10 com os gentios ali, Pedro e Cornélio. No Atos capítulo 19 nós vamos ter novamente uma menção sobre o batismo do Espírito Santo. E essa questão de línguas, ela não é regular em todos eles. Às vezes acontece, às vezes não. Assim como algumas vezes tem imposição de mãos, outras vezes não. Às vezes tem sinais miraculosos, outras vezes não. Então não existe um padrão para isso. A gente precisa tomar
esse cuidado aí. Então não há nenhuma indicação que um dos dons tenha a primazia em relação aos demais, né? E aí é óbvio que a gente precisa entender tudo que está por trás ali da questão porque existem duas formas diferentes de pensar sobre isso, né? Tem aqui, os que vão dizer que o batismo no Espírito Santo ele acontece posteriormente, salvação é um processo e o batismo no Espírito Santo é outro processo que acontece lá na frente de forma separada, e aí normalmente se vincula esse ato como o falar em línguas como uma evidência desse ato. Mas quando nós olhamos no texto bíblico, nós percebemos que o batismo no Espírito Santo ele acontece não posteriormente, mas sim no momento em que a pessoa é regenerada, né? Atos 2,38 vai falar, né, de arrepender-se dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. E ali não está falando de um dos dons, ensino, misericórdia, serviço ou línguas. Está falando de receber o próprio Espírito Santo, né? Outro texto que poderia ser colocado aqui em 1 Coríntios 12:13, né? Paulo vai dizer assim: no Espírito todos nós fomos batizados num mesmo corpo. Tanto os que falam em línguas, quanto os que não falam, quanto qualquer pessoa que é regenerada em Cristo foi batizado. E isso que ele está falando para Coríntios, ele não está falando nem para a melhor igreja lá do Novo Testamento, ele está falando para a igreja mais complicada, igreja que tinha divisão, igreja que tinha um monte de problemas, né? E a essas pessoas dessa igreja ele diz: todos nós fomos batizados num mesmo Espírito. A outra coisa que dá para entender aqui também é que não tem nenhum lugar na Bíblia em que ordena a nós de que nós sejamos batizados no Espírito Santo, do tipo assim, batizai-vos no Espírito Santo, né? Como se isso tivesse que acontecer lá na frente. Vai falar assim de enchei-vos do Espírito Santo, que é um outro processo, outra área, né? A percepção é que o batismo ele acontece, o batismo no Espírito Santo, ele acontece no momento da regeneração, no momento da conversão. E Paulo, em Romanos 8:9, ele vai ser bem categórico, dizendo assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não dá para fazer uma separação no sentido assim, aqui nós temos um grupo de convertidos, e dentro desse grupo de convertidos nós temos algumas pessoas que já falam em línguas, que mostram que eles são batizados no Espírito Santo. Não. Ou você tem a Cristo e é dele, e tem o Espírito de Cristo também, ou você não é. Não tem categorias separadas dentro da igreja. Então, pessoalmente, eu creio em todos os dons, creio na manifestação de todos os dons, mas não podemos colocar um deles como sendo a evidência específica para o batismo. Obrigado, pastor. Lembro também de Paulo falando aos coríntios também, né? Falam todos em línguas? Não. Não. Exatamente. Ele mesmo fala ali, né? Não, nem todos, mas deixa de ser salvo por isso? Não, também. Né? Exatamente. Então vamos passando aqui à unidade seguinte, vamos ver um pouquinho aqui sobre eclesiologia, ou seja, sobre igreja. E temos uma questão aqui, pastor. Como entender o texto referente lá a Mateus capítulo 16, em que Jesus fala sobre Pedro e a pedra. Que história é essa aí, hein, pastor? Esse é um texto bem interessante e já gerou um bocado de problemas dentro da história da teologia, da doutrina das igrejas aí. O texto, eu vou ler aqui Mateus 16, 18 e 19, capítulo 16, versos 18 e 19, que diz assim: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então esse é o texto que gera essa pergunta. E aí? Quando Jesus diz, olha para Pedro e diz: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ele está dizendo? Quem é essa pedra? Essa pedra é o Pedro? Não é? Como é que funciona isso? Nós vamos ter pelo menos três diferentes posições, ou três diferentes correntes sobre isso. Uma delas vai dizer que sim, Pedro é a pedra, né? E especialmente a teologia católica vai abordar isso dessa forma, e inclusive precisa abordar dessa forma porque Pedro acaba sendo, ou melhor, todo o sistema papal ele está baseado em cima da sucessão apostólica a partir de Pedro. Então é extremamente importante sustentar
que Pedro é essa pedra sobre a qual a igreja está fundada, e olha Pedro lá no livro de Atos, a pregação que ele faz, a quantidade de pessoas que se convertem, e depois dali para frente sempre a sucessão apostólica a partir de Pedro. Então, essa é uma das posições. A outra posição, defendida, por exemplo, por Calvino, por Zwingli e alguns reformadores, não, Pedro não pode ser a pedra. A pedra de que ele está falando ali é a pessoa de Cristo, né? E não tem nada a ver com Pedro. E tanto que ele diz, você é Pedro, e sobre esta pedra não estaria mostrando também para Pedro, mas para algo fora, né? Ou seja, para si mesmo. E uma terceira posição ainda, que alguns defendem, é que ele não está se referindo a uma pessoa, mas ele está se referindo sobre a confissão que Pedro faz. Porque no contexto, Pedro, a pergunta é, o que os outros dizem que é o Cristo? Que isso, que aquilo. E o que vocês dizem? E aí o Pedro faz uma confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então alguns vão dizer, não, a igreja está fundada ou fundamentada em cima dessa confissão que Pedro faz. Todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse faz parte dessa igreja fundada sobre isso. Na verdade, as posições, a segunda e a terceira opção, não muda tanto assim uma de outra, né? Mas a primeira, quando diz que é Pedro, sim, pode ser bem complicado e trazer problemas para a nossa teologia. Eu diria, por que não podemos concordar que Pedro seja a pedra? Primeiro porque logo na sequência, né, quando aí Jesus diz assim, agora a gente está indo para Jerusalém, eu vou padecer na mão dos judeus, vou ser crucificado, vou não sei o quê, e aí o Pedro tenta repreender Jesus, não, isso não vai acontecer contigo de jeito nenhum. E aí quando você olha a expressão que Jesus dá para Pedro, ou a frase que Jesus diz assim, o verso 23 diz assim, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ou seja, o Pedro, que alguns querem dizer que é a pedra fundamental do início da igreja, esse Pedro imediatamente, não é no outro dia, não é lá na frente, é alguns versículos na sequência, nós lemos 18, 19, no 23 Jesus chama ele de pedra de tropeço, arreda daqui Satanás, né? Então, eu acho que não é bem Pedro ali. E uma das provas mais contundentes para mim de que Pedro não é a pedra é a própria compreensão do apóstolo Pedro. Quando a gente vai para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, os primeiros 10 versículos, Pedro claramente diz, nós somos pedras vivas, mas estamos edificadas sobre o fundamento, a pedra angular que é Cristo. Ou seja, se Pedro tivesse entendido que ele é a pedra angular, que é sobre ele que a igreja estava sendo fundada, ele iria aproveitar lá na carta dele e dizer assim, a gente, só para lembrar, eu sou o fundamento, então é tudo a partir de mim. Eles não, nós somos pedrinhas, né, que fazemos parte do edifício, mas somos construídos sobre a pedra angular que é Cristo. Então, na cabeça de Pedro, nunca passou a ideia dele ser a pedra angular, ou ser vamos dizer assim, a fundação da igreja, ser a base da igreja. Por mais que nós precisamos reconhecer a importância dele como apóstolo no início do cristianismo, as primeiras pregações, enquanto outros estavam fugindo, ele se levanta e prega, muitas pessoas vêm a Cristo a partir da pregação dele, mas ele mesmo nunca se entendeu como sendo a pedra angular, e sempre atribui isso a Cristo. Ok, deu para entender bem detalhadinho esse tema, eu creio que ficou claro. Passando ainda aqui para uma última temática, pastor, dentro das últimas coisas, ou dentro da teologia nós chamamos de escatologia, temos uma pergunta aqui, que é a seguinte: a pessoa que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, morrendo, sua alma vai direto para o céu? Na volta de Cristo teremos um corpo glorificado. Esse corpo glorificado vai se encontrar com a nossa alma que já estava no céu? E aí, pastor Clayton? Vamos colocar toda a escatologia dentro de uma pergunta só, né? E isso em épocas de Covid, né, onde todo mundo está preocupado com, né, quantos vamos sobreviver, para onde vamos, quantos vão morrer. Essa pergunta é bem pertinente. A Bíblia nos fala que na volta de Cristo,
os mortos ressuscitarão primeiro, e depois disso nós, os vivos. Paulo está dizendo dessa forma, né? E ele disse isso há quase 2000 anos atrás. Ele pensava que isso já aconteceria na geração dele. Hoje nós ainda estamos aqui aguardando a volta de Cristo, mas que nessa volta de Cristo os mortos vão ressuscitar e nós, os vivos, vamos ser arrebatados, ou quem estiver vivo nesse momento será arrebatado e nós encontraremos todos nos céus. E aí a gente precisa se perguntar o que é que essa ressurreição, e aí essa questão de, bom, havíamos morrido, onde a nossa alma estava, e o que acontece agora com o nosso corpo, né? Quando a gente olha o termo ressurreição na Bíblia, nós vamos ver que há dois tipos de ressurreição. E inclusive alguns teólogos vão diferenciar isso chamando de ressuscitações. Não sei se o termo ajuda, mas ressuscitações e ressurreições. Ressuscitações seriam aqueles casos, e nós temos no Antigo Testamento alguns casos, e no Novo Testamento também, de pessoas que morreram e que voltam ao seu estado anterior ressuscitando. Nós vamos ter a filha de Jairo, o Lázaro, o filho da viúva de Naim, o Eutico, aquele camarada de Eliseu lá no Antigo Testamento, que ele cai no sepulcro e o cara levanta, né? Até umas situações bem atípicas, né? Essas pessoas que ressuscitaram, elas, em algum momento adiante, elas vão passar pela morte de novo. Então não é disso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando da ressurreição final, quando Cristo voltar, e vai acontecer o que Paulo falou lá, de mortos ressuscitar e os vivos serem arrebatados, né? Como é que isso vai acontecer? Tem um texto em 1 Coríntios, eu sugiro que os nossos ouvintes leiam 1 Coríntios capítulo 15. É um capítulo inteiro que trata sobre a ressurreição e é bem interessante. Daí nos versículos 42 a 44 diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. A gente lê esse texto de Paulo e diz assim, bom, entendi mais ou criou mais perguntas ainda do que eu já tinha até aqui, né? Ele está falando de um corpo diferente, de um corpo espiritual, né? Acho que todas as nossas imperfeições, as nossas rugas vão tudo para o espaço a essa altura, ainda bem, né? Qual é a ideia aqui? Na ressurreição, nós vamos então passar por esse processo, assim como Cristo, quando ele ressuscita, o corpo que ele tem agora é um corpo diferente daquele corpo que ele tinha antes da morte dele, né? Se a gente ler o final dos evangelhos, a gente vai perceber um pouquinho sobre isso. Alguns até falam de um corpo semi-glorificado, né? Que depois, lá na frente, será glorificado quando ele vai ascender para o céu, né? Como é que vai ser isso no nosso caso? E a pergunta ali é, onde é que está a nossa alma nesse tempo até a ressurreição, né? É uma pergunta complicada. Primeiro porque ninguém voltou de lá para dizer como é que foi, né? Ou onde está agora, nesse momento. Há os que vão defender uma espécie de sono da alma, que enquanto a pessoa, durante o período entre a morte de Cristo até a volta de Cristo, quando ressuscitaremos e receberemos esse novo corpo, a gente passaria um tempo em uma espécie de stand-by, né? onde não está em lugar nenhum, né? Está esperando a ressurreição para daí sim ir para o céu. E outros vão dizer, não, nós vamos imediatamente, né, para o céu, até o texto do ladrão da cruz, onde há a promessa ali de que hoje estarás comigo no paraíso, então que isso aconteceria imediatamente, estaríamos com Deus. É complicado dizer exatamente como isso vai acontecer, até porque a Bíblia, por mais que ela tenha muitas informações de escatologia, a preocupação dela não é um manual completo sobre escatologia. Eu tenho muito mais perguntas, né, que o texto não nos coloca. Uma coisa só que eu queria levantar aqui, que talvez nos ajude um pouquinho, é o conceito que nós temos sobre tempo. Porque muitas vezes nós olhamos assim, bom, ontem morreu alguém, então onde essa pessoa está de ontem até hoje e até a volta de Cristo? Nós precisamos entender que quando a pessoa entra
ou melhor, sai dessa esfera de tempo que nós temos, que é marcada por cronos, por um relógio, por um tempo, e eu digo assim, nós estamos quase esgotando o nosso tempo da live de hoje, né? Quer dizer, nós temos um tempo demarcado, mas quando nós saímos desse corpo, nós entramos numa outra categoria, numa outra esfera de tempo, que é a esfera da eternidade, que uma das definições de eternidade é justamente a ausência de tempo. Ele não é medido por quantos anos, né? Aquela pergunta até assim, quantos anos vai durar a eternidade? Essa pergunta não faz sentido porque ela não se mede por anos, não se mede por dias, não se mede por, né, séculos ou alguma coisa assim. Então a pergunta é assim, a pessoa morreu ontem, ela já está, ela vai estar daqui a 1000 anos ou quando vai estar lá? Ela não faz sentido porque na esfera celestial o Cronos não faz sentido. Né? Então essa pergunta assim, onde é que está a minha alma hoje, né? Quer dizer, a minha alma eu sei onde é que está hoje, né? A alma de alguém que morreu e que até a volta de Cristo, até a ressurreição, onde é que está, ela perde um pouco o significado porque a esfera atemporal, a esfera da eternidade, ela é diferente. Nós só conseguimos pensar com Cronos, só conseguimos pensar com tempo junto. A gente nem consegue pensar direito sobre isso, né? E eu diria assim, independente de onde a gente estiver, a certeza que o texto de Coríntios nos dá é que o fato de Cristo ter ressuscitado é a garantia de que nós vamos ser ressuscitados, receber um novo corpo e estar na eternidade com Deus. Acho que essa é a parte principal. Onde é que a gente está nesse meio tempo? Não faz tanta diferença assim, mas sim a certeza de estarmos prontos, a certeza de sermos ressuscitados, porque Cristo já ressuscitou, recebermos um novo corpo e estarmos na eternidade com Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Clayton. E coloco essa pergunta àqueles que estão participando conosco. Você está preparado para isso? Espero que em Cristo você esteja. Muito obrigado pela disposição, o pastor foi muito claro, eu creio que pôde edificar todos aqueles que estão participando conosco nessa live. Lembrando que a live vai ser finalizada daqui a pouco, mas ainda vai ficar disponível em nossa página. Te desafio é compartilhar no Facebook para que outras pessoas possam ser alcançadas. Reforço o nosso convite para que você venha conhecer os nossos cursos em nosso portal fbponline.edu.br. Temos uma lista vasta ali de cursos de capacitação e também temos um site da nossa faculdade abordando os demais cursos, como bacharel em teologia, as nossas pós. Então você pode acessar batistapioneira.edu.br e com certeza vai poder ter um esclarecimento um pouquinho mais vasto a respeito daquilo que nós temos a oferecer com excelência e com qualidade. Muito obrigado por sua companhia, Deus abençoe a sua noite, a sua família e até uma próxima.